Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ela Investe. E antes da gente começar esse programa, eu vou pedir para você nos acompanhar aí nas redes sociais. E depois que vocês assistirem os nossos convidados, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, curiosidade, coloque aí que eu vou mandar para eles responderem, tá? Porque eu tô aqui a gente vai falar de um modelo de negócio e de um produto que é paixão nacional, porque eu estou aqui com Tuca e com Júnior, e a gente vai falar da Terra Tombada. Sabe o que é a Terra Tombada? É marca de cachaça. Meninos, muito bem-vindos. Poxa, até que enfim, né? Chegamos aqui, que legal, muito legal, gostoso demais. Estar aqui com você, Claudinha. Prazerzaço. Que legal, deu certo, né? Deu a gente certo. tentou outras vezes. Vai, né? Chegou no último horário pra gente depois tomar. Na hora certa. Na hora certa. Na hora certa. Na hora Quando certa. tem que acontecer, Exatamente. né? A gente tava falando aqui que realmente cachaça é paixão nacional e a gente exporta, inclusive, né? Certo. E o negócio de vocês é cachaça. Mas antes da gente falar de cachaça, eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês, Joia. para a gente contextualizar. E depois eu queria que vocês contassem sobre a Terra Tombada, que tem uma história fantástica. Fiquem à Legal. vontade. Quem começa? Começa, Tuca. Começo, Vamos lá. claro, vamos lá. Falando de mim um pouquinho, eu sou formado em finanças, eu sou gestor financeiro, mas na verdade o que eu aprendi fui na vida prática, né? Trabalhando com empresas familiares já há muitos anos atrás, trabalhei com uma lanchonete com os meus pais, onde tive o primeiro contato com o público direto, né? Aprender a ter a noção de como lidar com as pessoas fora do que a gente está acostumado, que é entre amigos e familiares. Depois eu fui trabalhar com meu irmão, ele me levou, me deu uma oportunidade que para mim foi, acho que talvez Eu precisava de alguém que eu melhor confiasse. faculdade que eu poderia ter, né? Ele me ensinou muito, o trabalho em si, putz, foi maravilhoso pro crescimento pessoal. Né? Saindo de lá, a gente criamos uma empresa novamente com o meu pai, a mãe também, no ramo de cosméticos. Ali nós tivemos os primeiros tropeços no empreendedorismo, né? Entendendo como é que ter que pagar as contas e se virar para fazer o negócio acontecer. Aí foi também uma nova fase de crescimento enorme, onde a gente aprendeu demais, até que cheguei na fase onde a gente vai entrar agora na parte da cachaça. Opa, então deixa ele se apresentar, porque tem uma história tão bonita, e uma história bacana, que eu acho interessante a gente deixar um capítulo com Terra Tombada. Exato. Bom, eu sou o Júnior, eu sou formado em contabilidade, fui técnico a princípio, agora sou bacharel, fiz no Instituto Mackenzie, trabalhei onde depois levei meu irmão e tive o prazer de trabalhar com ele nessa época, e foi um momento muito legal, e lá eu aprendi de verdade a técnica de como fazer. Aprender de verdade como fazer, como ele falou, foi no dia a dia. Quando eu abri a minha empresa, fiquei 16 anos trabalhando nessa empresa, vendo alguém fazer. E daí, nesse dia, eu falei, poxa, quero colocar... Já que eu acho que eu sou bom mesmo, vou me pôr à prova. E me pus à prova, fui feliz durante 15 anos na empresa que eu tive com a minha esposa. Atendemos clientes bem relevantes, até a chegada da pandemia. Pouco antes da pandemia, tive o prazer de trabalhar com meu pai, que foi um prazer, assim, foi algo que eu tinha certeza que ia dar errado. Tinha certeza que ia dar errado, porque a gente pensava muito diferente das coisas. E foi, assim, acho que foi muito, você sabe, né? Assim, a gente trabalhava, o pessoal não sabia nem que eu era filho dele no começo, porque eu trabalhava na área de finanças, então, tipo, se eu contasse, não iam me contar o que estava errado, né? E a gente trabalhou junto e foi lindo, foi maravilhoso. E montamos essa empresa que daí virá no capítulo a seguir. E que daí toda a família se reuniu com irmãs e mãe, e a gente começou essa história. E vamos lá, né? Vamos lá, bacana. vamos lá. Então, quer dizer, vocês são irmãos, vocês se complementam aí, né? Em várias questões. Eu acho que tem isso é importante, principalmente quando a gente está falando de empresa familiar. Sim. Ter esse laço, né? Ter esse entusiasmo e essa experiência de ter trabalhado juntos. Sim. Eu acho que isso é legal. Mas eu queria que vocês falassem agora da Terra Tombada. Eu já conheço, sou mentora, né? Também tenho apoiado aí vocês em várias ações. Estivemos juntos em alguns eventos. Mas eu acho a história da Terra Tombada bacana, bonita. E eu queria que vocês falassem um pouquinho. Vai lá, Tuquinha. Vamos lá, pode começar.
Nosso pai era uma figura, obviamente que nós somos suspeitos a falar dele, mas era uma figura totalmente emblemática, né? Ele fazia coisas que era difícil, fugia um pouquinho do senso comum. Ah, é? Sim. Um certo dia ele me liga e fala, ó, me ajuda a achar um barril de carvalho, né? Eu quero fazer uma brincadeira. Exatamente Com essas assim, palavras. Com essas palavras. E falei, tá bom. Comecei a procurar um barrilzinho de carvalho ali de 5 litros, achando que ele queria fazer alguma coisinha pra ele. Um belo dia ele fala pra mim, ó, já achei. Ah, fechei aqui. 4 barris de 200 litros cada um, né? Ali a gente já ficou espantado com o volume da coisa, porque é uma brincadeirinha. Que brincadeirinha, né? Uma brincadeirona, né? Obviamente, ele montou a estrutura na chácara dele em Catanduva, interior de São Paulo, que é onde é produzida hoje a cachaça ainda, né? Então, quando chegaram nos barris, a gente achou muito bacana, tudo certo, mas sem... com aquela coisa, tipo, nossa, mas pai, que exagero, de novo, né? né? Exagerado, gordo. Não o cara, ele queria o mundo, né? Um negocinho pequeno. E ele ia pra lá, pro interior, que era o plano dele voltar a morar lá, inclusive. E ficava num barzinho, perto da chácara onde a gente tinha, que é aqueles bairros que só tem uma igreja, um campo de futebol e o bar. Não tem mais nada. Com o laptop ali trabalhando. Ficava trabalhando e um dia ele... Não era costume dele, ele gostava até de tomar uma cervejinha, alguma coisa. Isso a gente tá falando que ano? 2018, né? 17 para 18. Tá. 17 para 18, porque 18 eu já tenho até, não sei se a Paula tem esse arquivo. Eu mandei uma foto da primeira estrutura rabiscada da empresa, já era 19 e 20. É isso aí, 17 para 18. E ele, no final de tarde, já tinha terminado as coisas, pediu pro dono do bar uma cachaça que ele tivesse ali da casa. Ele serviu a cachaça e falou, ô Toninho, quem tem esse know-how aí, essa expertise é um amigo ali da outra mesa, tal, o usineiro, né, que tem uma usina de açúcar mascavo, inclusive uma das melhores açúcar mascavos do Brasil. Sim, exporta excelente, também. Né, o Orsi. E ali eles fizeram uma amizade, assim, de bar, uma amizade. E aí a coisa começou a mudar de tom. E até né? A gente brinca que não tinha aquele negócio do café no bule, a gente tinha cachaça no bule. A gente ia pra Catanduva fim de ano, todo mundo pulava na piscina, ficava ali, pega a cachaça. Você ia lá, saía da piscina, enchia de cachaça, fazia drink, voltava todo mundo pra piscina. Mas era despretensioso. Totalmente. Inclusive, o primeiro rótulo ele desenhou à mão. Esse rótulo, eu tava perto dele, desenhou à mão um rótulo que não é nem... O menino digitalizou pra ele o que ele fez, mas... Até porque ele era do ramo. Ficou bonito. Só que é uma coisa Quem bem... escolheu o nome? Então, ele fez uma votação. Foi ele, óbvio. Mas ele fez uma votação... Ele pediu pra gente votação pensar. na família? Na família. Tá. Juntou os filhos que iam participar disso. Falou, o que vocês acham? Que pensem em nomes primeiro, né? Todo mundo pensou em alguma coisa ali e tal. Ele tinha... Quando chegou em mim já tinha uns 3, 4 nomes, mas também era uma música que eu gostava e também era uma música quando eu tava mexendo no meu terreno, eu também ficava cantarolando. Então, pra mim, aquilo tinha um significado... Mas não foi escolha de vocês? Não era a escolha de vocês? Não, quando veio a sugestão desse nome... De vocês. Não. Tá. Mas quando apareceu na mesa essa sugestão, aí virou unânime. Virou unânime. Aí todo mundo falou, não, é essa. Até porque quando ia pro interior, era assim, daí o Tuca pequenininho, a família, somos em 4 irmãos, todo mundo dentro do carro, indo pra Catanduva, não é como é hoje. Eram outros tempos. Outros tempos. Era o CD de Chitãozinho Chororó e a música Terra Tombada é uma música que daí temos um capítulo para isso também, porque as coisas acontecem, depois começaram a acontecer pra gente de forma... que não tem muita explicação. A gente tem uma explicação que a gente acredita ser esse espírito dele ainda dando bronca na gente de como tem que se fazer as coisas. Porque de energia, né? Energia de como deve se fazer as coisas. Porque hoje ele não tá mais com a gente. A gente perdeu ele no meio da pandemia. Ele nem durante a pandemia. Bem no período 2020. 21. E daí sim. E foi uma baque, né? Porque era um sonho dele, né?
Quer dizer, ele idealizou, ele veio sonhando e ele começou a agregar vocês da família nesse negócio pra dele. Ter um negócio é isso. juntos. Na verdade, foi mais que um baque, Claudinha. Na verdade, foi uma devastação. Sim, foi uma devastação. falamos isso agora. Ele era a estrela e a gente o satélite. Perdeu aquilo, todo mundo ficou meio sem perdemos rumo. a orientação. Porque ele sempre foi isso. Ele sempre era o farol A ali base, da família, a base. era a Ele era estrutura. Ele era provocava o briga na norte. casa. Aí todo mundo brigava. Aí ele arrumava a confusão inteira e fazia o churrasco. E no fim das contas, tava todo mundo com ele ali, se divertindo. Vou pontuar uma coisa aqui que foi a melhor festa da minha vida. O casamento da minha irmã, a Vanessa. Vou fazer um detalhe aqui. A gente vai falar de mulher, mas eu sempre falo da minha irmã Vanessa. Para mim é um orgulho que a primeira mulher da história do Brasil a ser técnica de uma seleção da seleção brasileira de remo é minha irmã. Que Se legal. dá um Google Vanessa Vargas, você vai ver que é ela ali. Vanessa Vargas. Vanessa É. Vargas. É minha irmã. Espetáculo de case. E foi no casamento nossa, dela. Coisa incrível. É, incrível, muito história legal, incrível. muito legal. E no casamento dela, eu saí com ele para comprar bebidas de manhã. E ele fez assim: Juninho, eu vou comprar uma carninha, porque depois do casamento eu vou fazer um churrasco. E eu, para não arrumar confusão, eu falei: ele tá louco, vai fazer churrasco depois de um casamento. Que ideia mais maluca que se existe, né? Mas tá, pô, tá festa, o pai tá viajando. Tá mas feliz. Tá feliz. Tá bom, acabou o casamento, todo mundo foi para casa. Todo mundo da família dormindo na casa dos meus pais. Mas assim, meu sogro, minha sogra, meus filhos. Os pais do noivo. Do noivo. O marido da nossa irmã. Vou tentar resumir muito, porque senão só isso já daria um capítulo. Ele fez o churrasco. Perdemos a hora. O pessoal foi dormir às 8 da manhã. Tinha gente acordando, gente dormindo. Meu primo falou que ia... Nossa, eu abri o portão para dois primos nossos irem embora às 8h30 da manhã. E dali eu fechei e fui dormir. Só que esse cara falou pra mulher dele o seguinte: eu tô indo na casa do tio só pra não... Pô, ele chamou que vai fazer um churrasco, não sei o quê. Mas ele já volta. Aniversário da esposa, né? Ele largou a esposa no dia seguinte. Olha... Bom, foi muito legal. Então, assim, um cara que pensa era nos o tipo negócios da assim, coisa você fala que assim... ele fazia, sabe? Integração. Ele era integrador. Era o isso. imã da família. Tá, Era além isso. de ter essa visão empreendedora, ele era integrador, só que na pandemia ele faleceu com Covid e aí perde o alicerce, né? Exato. E aí vocês se depararam sem o alicerce de vocês, né? Sem a base que tanto seguia e de alguma forma vocês guiavam, né? Mas aí vocês tiveram a ideia de dar continuidade no negócio, no sonho dele, que é a cachaça terra tombada, né? Exatamente. É isso. Logo depois que ele se foi, a gente chegou a pensar em parar com tudo isso, porque a coisa ficou meio estranha. Só que logo em seguida ele entrou numa casa muito relevante aqui de São Paulo, depois entrou em outra. Aí a minha irmã, que está na Hungria agora até estudando para dar sequência no negócio com outras coisas, ela começou a visitar as casas que ela frequentava e começou a oferecer a cachaça também, e a coisa começou aí e a gente viu que aquilo tinha que continuar. Tá. E a gente começou a defender aquilo como uma bandeira. E isso foi uma virada de chave. Tá. Porque daí a gente não estava mais vendendo produto. A gente estava continuando com as coisas. Sim, e vocês estavam se consolidando como empresa também, né? Sim. Uma coisa em paralela à outra, né? Assim... Sim, porque a empresa tinha dois ramos de atividade, né? Nós tínhamos uma prestação de serviço na área que a gente já conhecia e depois veio a cachaça em si. Tá. Né? Sim. Essa perda dele fez a gente não querer mais fazer nada, para falar bem a verdade. Né? Tá. Quando não tinha mais ele ali, só que Mas tinha que se virar. de um jeito que, como o Ju falou, é inexplicável. Assim, entrou numa casa que a gente não bateu, um amigo do amigo indicou, falou, a cachaça é maravilhosa para você experimentar. O bartender da casa adorou, falou, não, pode mandar que eu me encarrego de botar aqui dentro, porque é muito boa. O dono adorou. O dono, então, até no aniversário, quis ter no cardápio dele a Que cachaça foi um outro terra case tombada. maravilhoso. Incrível. É maravilhoso. Coisas que a gente não explica. É outra pessoa relevante. E foi indicação para outra casa maravilhosa também, mesma coisa, o bartender adorou, quis ter na casa. Então a gente acabou se vendo com um produto alto nível, com uma aceitação Altíssima. altíssima, acima do que a gente estava esperando, com portas abertas que se viraram vitrines para a gente bater em outros lugares e falar, Claro. não, mas Que nós mudou já até estamos o modelo ali. do negócio. Porque quando meu pai vivo ainda, ele não tinha enxergado esse modelo de negócio que a gente acabou, por intuição,
Por oportunidade. Por oportunidade. Sem A gente dúvida. acabou. A gente conseguiu posicionar ela numa prateleira que ela merecia. E que ela, sem ninguém conhecer a marca, não conseguia colocar ela nessa prateleira. E daí tivemos a ideia de fazer o projeto Bartender, onde os bartenders, os melhores bartenders, Nossa, e que, assim... pessoas maravilhosas também que deram... A gente traz muita coisa bacana desse mercado. E uma das melhores coisas que são as pessoas. Exatamente aí que eu queria chegar. As pessoas são incríveis. Quando a gente chega com um projeto e a pessoa te abraça, na contrapartida você também dá autonomia para ela fazer do jeito que ela quiser. Que ela quisesse. Né? E tá me vindo um monte de histórias aqui que, poxa, se fosse falar, a gente ia beber todas elas aqui. Tem vários bartenders aí que nós somos muito gratos até hoje, que a gente ofereceu a garrafa e eles falaram, tá, pode fazer o que você quiser. E eles trazem para nós um retorno, um drink maravilhoso. Não, e assim, coisas criativas, comerciais, atendendo a todos os paladares, a todos os públicos. Que fez a gente crescer junto. Tanto o bartender gostou e evoluiu, quanto a nossa marca. E aí vocês entenderam que é um negócio. Exato. Sim. É um negócio. E muito sério. Vamos abrir o mercado, vamos dar melhor isso. Até pelo conhecimento de vocês. Contábil, financeiro. Você sabe que qualquer negócio é importante ter um modelo de negócio. Sim. A gente pode se encantar no começo com o mercado, mas depois o que vai garantir vai ser realmente a consistência, né? Palavra-chave, consistência. Trouxe essa palavra e a senhora falou. Consistência. Todo dia. Exatamente isso que tem feito a gente se manter brigando com os gigantes, porque a gente está lidando num mercado que são os gigantes. E aí a empresa é familiar, né? Vocês, as irmãs e a mãe, né? Isso. E quando a gente está falando de mercado de cachaça, qual é o tamanho do mercado de cachaça no Brasil hoje? Aí é uma pergunta interessante que você fez, porque a gente pode modelar essa pergunta. Se a gente comparar com essas de mercado, que vende de modo quantitativo, para não mencionar, mas que dessas de mercado, de prateleira, você tem um setor que ele é a parte do setor que a gente atua. Mas é assim, cachaça. Se a gente falar assim, o termo cachaça em grandeza, qual é o tamanho desse mercado no Brasil? Então, eu voltaria para primeiro, porque se você pensar, eu vou ter que falar 51 e Velho Barreiro, é outro capítulo. Nesse cenário que a gente está, eu vejo que é um cenário muito emergente e que a gente percebeu uma situação... Está muito abaixo do valor real. Aí é que eu ia chegar. Por conta de, antigamente, a cachaça ser vendida como cachaça. Mas é importante a gente conhecer. O que acontece? Uma coisa é o tamanho do mercado total de cachaça, né? É igual a gente vai falar do mercado imobiliário. É interessante a gente saber qual é o tamanho do mercado imobiliário. Sim. Quanto que fatura ou quanto que se investe no mercado imobiliário. E depois a gente vai descendo, que a gente chama de TAM, SOM, que são os tamanhos do mercado. E aí até você vem... com a fatia que realmente é onde o segmento de vocês. Mas esse estudo do mercado e essa grandeza, ela é importante por alguns motivos, tá? Porque mesmo que você esteja falando aí, vocês estejam falando de algumas cachaças, vou falar de algumas marcas que não fazem parte, mas essas marcas, elas fazem tanto a parte, porque se um dia elas procurarem vocês para fazer uma parceria estratégica, é porque vocês estão inseridos no meio. Sim. Então é importante, quando olhar o mercado, nunca deixar de olhar falar a o tamanho. Dele, Esse mercado, ele deve ser bilionário, né? Com certeza. Sim, ele é bilionário. É aí que a gente entra. Ele é um mercado, principalmente nesse segmento que nós estamos, que é de cachaça especial. São cachaças artesanais, especiais. Como é que vocês classificam a Terra Tombada? Cachaça especial. É especial. Hoje o artesanal, e aí vocês têm a prata e a ouro, né? Isso, exatamente. Cachaça artesanal não é essa cachaça que não passa por nenhum tipo de processo, né? A gente tem já um engarrafamento diferente, já tem a filtragem diferente, então... Controle de... Então ela não entra no artesanal, ela já entra aqui não mais. Maravilha. O alambique é grande. E aí vocês hoje para o mercado, para essas casas, vocês vão tanto com a prata quanto com a ouro, né? Exato. E aceitação, eu conheço algumas casas que trabalham com as cachaças de vocês, até por ser mentora de vocês, quando eu vou eu pergunto qual é a cachaça da casa. E eu acho que isso também, vocês conseguem levar isso para o mercado e ter uma aderência porque o produto é bom. Sim. Né? Como a gente tem elogios. E um diferencial que a gente tem sentido na pele, que daí vai até alinhar com isso que ele falou das pessoas boas. Minha irmã, inclusive, antes da viagem, sempre comentou isso, que muita gente boa foi se agregando a isso.
Ora pela história, ora pelo produto, ora pelo desenho e tudo mais. A cachaça em si, ela é um produto maravilhoso, nosso produto. A questão toda tem sido desassociar ela ao que era tradicional da cachaça e passar a expectativa do que é realmente a cachaça. Porque é como eu até brinco com você, principalmente, a gente vende filé mignon de cachaça. Só que se a pessoa não entender dentro de um drink, ou, por exemplo, quando vem pessoal de fora e toma caipirinha e acha aquilo maravilhoso, e fazer até uma mensagem para o mestre Derivan, que faleceu essa semana e foi uma das referências do mercado da cachaça, o mestre Derivan. A gente deixa aqui nossos pesares pela partida dele. Porque fazer isso, eu gostaria disso. E ele foi uma dessas pessoas que entendeu que a cachaça é algo muito nobre, desde que ela seja trabalhada e direcionada da forma nobre que ela é, como é um bom whisky, como é um bom gin. É a diferença de um produto de uma qualidade boa vodka, com um produto de não qualidade. Era isso que eu queria tentar deixar... E como é que é a concorrência hoje? Porque já que estão inseridos no lado do filé mignon aí das cachaças, qual é o estudo que vocês têm de projeção, assim, de mercado hoje, tamanho de mercado? Projeção hoje de mercado? De concorrência, você fala? Você fala, mercado nacional. A concorrência é dura, tá? É dura porque... É um oceano vermelho, né? Você tem uma situação... aí que eu queria... no nosso caso, por exemplo, nós somos uma empresa, como a gente falou, familiar, uma empresa que começou do zero, com os investimentos próprios e está lutando cada dia por um espaço, um lugarzinho ao sol ali. Exatamente. A nossa concorrência vem desde caras que lutam como nós, que é a grande minoria, é um ou outro. Tá. E das gigantes. Grupos internacionais. Tá? Das gigantes. Grupos que colocam de investimento 500 mil por ano em um bar. Né? E nós estamos conseguindo fazer isso. E a gente está brigando meio que de igual para igual, né? Com esse pessoal. Então, vocês estão conseguindo colocar nas prateleiras sem esse investimento. Exatamente. Contando história, demonstrando o produto, ensinando como se bebe. Fazendo o nosso trabalho que a gente aprendeu. O seu Rubiano me ensinou a gente a vida toda que o trabalho é o que faz a coisa acontecer. Então, se a gente tem uma sobra para era especial, né? Provavelmente vocês levam isso ali. O relacionamento com gente boa que vem agregando. E você foi falando, eu fui lembrando das pessoas. Putz, é uma lista. E se a gente tem, por exemplo, se a gente tem uma sobra de caixa para usar, a gente tem a opção... Bom, enfim, é uma sobra que você tem que escolher algum lugar para investir. E a gente sempre escolhe nas parcerias. A gente escolhe estar do lado dos restaurantes, dos bares, das baladas, fazendo ações como o Projeto Bartender foi uma ação que deu muito legal, muito certo, alavancou demais. Muito, porque todo mundo era visto. Foi bom para nós, foi bom para casa, foi bom para o bartender, que é a estrela da noite. A gente não pode querer tomar o espaço do profissional, ele é a estrela. E foi uma coisa que nós conversamos com o Paulo. E os drinks ficam bons com essa cachaça. É onde a gente ganha o nosso espaço, oferecendo custo-benefício, oferecendo serviço de alta qualidade e um produto... nosso tem sido muito interessante, porque a gente até hoje pessoalmente vem atendendo o maior número de pessoas que a gente pode atender pessoalmente, tendo um relacionamento com essas pessoas, normalmente... ou os bartenders, ou os proprietários da casa, a gente fica à disposição deles um momento sempre que pode. Então, toca o meu telefone, ou dele, ou da Deise na Hungria, como aconteceu esses dias. Que olha, pedido aqui, vocês podem atender, ela mandou. Então, assim, o que a gente pode trazer da parte que é nossa mesmo, que é nossa, a gente carrega isso, e a gente quer carregar isso como uma bandeira, o quanto, não só com a cachaça, como o café e tudo que a gente puder agregar, né, Tu? Mas vamos lá, Terra Tombada, então, é uma música do Chitãozinho Chororó. Vocês já me conhecem, já me falaram da história, conheci, gosto, mas vocês tiveram oportunidade de mandar para eles, né? Exato, pro Chitão. E aí, vocês mandaram pro Chitão, ele até mandou mensagem elogiando, né? Sim, foi uma outra experiência muito interessante, assim, dentro de todas as que a gente vive, numa dessas casas que a gente foi visitar, todo mundo, como antes da gente começar o programa, todo mundo interessado na garrafa, olhando as coisas. No final, um bartender vira e fala, por que Terra Tombada? E daí, nesse momento, até eu que respondi a música do Chitãozinho Chororó. Aí ele falou, sabe quem tá hoje, que vem hoje aqui na casa? O Chitão.
Falei, poxa, brincadeira, né? Estamos em Chororó, os maiores ídolos. Vocês que era criaram, Deus. né? Não. Na hora. Nada é por Maiores- acaso, né? Então, a gente tinha desmarcado 2 vezes a reunião nessa casa. Ora eles desmarcaram, ora a gente desmarcou, então foi de novo quando tinha que acontecer. Aí eu e minha irmã, aquela hora, até a gente ficou meio assim, falou, bom, se de forma muito discreta, sem que incomode, mas se ele souber da nossa existência, a gente vai ficar muito feliz. Claro. E vamos E é uma embora. homenagem, né? Não, sim. E os maiores ídolos da música pro nosso pai eram o Chitãozinho e Chororó, né? Vou até mencionar o nome do gerente da casa, que aquele Ah, dia, o sim, senhor Messias, o e ele senhor fez Messias, assim, o pode Metri. deixar que eu vou fazer isso. Ele vai conhecer vocês. Bom, passou aquele dia, à noite ele ligou, ele tomou, pediu o cartão de vocês. Aí a gente ainda muito cético, tá bom, ok. Vai ligar. Ok. Aí um dia toca o telefone, a minha irmã atende, ela falou, eu sei que não é engano, que não é Não é brincadeira, trote. não é trote, porque eu sabia que você estava com o nosso cartão. Pediu a gentileza de pôr no Viva Voz, ele falou com todos nós, a gente se emocionou junto. Foi muito legal. Muito legal. Contamos para ele da história, da importância dele, que, como eu falei no começo, a gente ia para Catanduva no carrinho ali. No carrinho, tinha até música. Meu pai não imaginava, talvez, que fosse fazer o que fez, e como a gente também não imaginou que falaria com o Chitão. Verdade. E ele pediu para ele, pro irmão dele, pro Tom Cavalcante, nós mandamos. Aí passou um tempo e ele não falou mais nada. A gente falou, pô, será que ele não gostou, não bebeu? Aí ele ligou de novo pra minha irmã, manda mais um pouco. Daí foi o Tuca que entregou na casa dele aqui em São Paulo. Exato. E pra gente aquilo foi uma honra e foi um capítulo Ué, gente, que marcou. tem que fazer Só de contato saber que aí. chegou nele, né? Sim, no que ele ídolo gostou, do bebeu. pai. Não é? Temos essa no gravação ídolo até nosso. hoje que a gente guarda. Claro. Foi muito gratificante pra gente. Que história naquele bonita, momento. hein? pô, Que história bonita. Nossa, E qual é o sonho de vocês com a Terra Tombada? posso... Por favor. Pode Pra mim, falar, é uma bandeira. Júnior. Pra mim é uma bandeira. Meu sonho... Eu tenho curtido esse sonho. Tá. A parte empresarial hoje, talvez em paralelo com o sonho que eu vivo, ainda não corresponde. Falei isso hoje, tá parecendo o meu time, que tá perdendo, mas eu sei que ganha. Não tá perdendo no resultado. Tô dizendo assim, eu tô ajustando o time. Estamos Claro, você é ajustando. técnico. Não, eu não. É o Luxo, o professor. Foi um exemplo que eu usei hoje até pro meu filho, por isso falei isso. O time ainda você não vê o resultado que você quer como uma grande marca de expressão em todos os lugares, mas a gente convive nas casas e a gente vê isso de perto. É uma construção, gente. É uma construção. Então, É uma como construção. nós encontramos uma vez uma jovem, né, e falamos para ela que, Cláudia, eu juro para você, eu não sabia que você tinha essa veia para empreendedoras femininas, e aquele dia a gente, num espaço muito reservado e pequeno. Empreendedores femininos e masculinos. Mas- eu mas- trabalho mas- com empreendedorismo. Sim, mas você tem essa veia. Super, do empoderamento das empreendedorismo mulheres feminino. e tudo mais. E aquele dia a gente comentamos, a gente estava espremido ali aquele dia na gravação do DVD. Isso, falando, nós fomos na gravação do DVD, DVD que a gente do se Matheus e Cristiano no exatamente, Debete. no Debete, Exato. que é outro Claro. lugar maravilhoso, que do Debete é uma lista Baita, de pessoas que a gente nossa, ama, Parceiros de coração. todos. Maravilhoso a parceria com eles. Dá vontade de falar o nome de um a um aqui, mas assim, ok. Tivemos a oportunidade de falar, não imaginava e a gente falou de um dos sonhos. Sim. Que era porque minha mulher não bebia cachaça, a mulher dele não bebia cachaça. E tem um seriado que a gente ama. E que a atriz principal é uma negra linda. Ela deve ter 1,98 m. E no episódio, quando ela tá numa cena muito interessante, é Suits, assiste, tem Tem Netflix. na Netflix. O ator principal, que é o cara que resolve, é o Harvey, é o cara bonitão, né? O Batman, né? Mas ela é quem manda, ela tem poder. E quando ela bebe o uísque dela, eu sempre pensei, falei, poxa, quando beber a terra tombada, eu sempre brincava, a gente brincava, falei, dia a Jéssica vai tomar a terra tombada. É isso que eu penso, uma mulher muito poderosa, no fim do dia é difícil, tomando uma terra tombada. Então, acho que eu respondi, é isso que eu penso, assim, de levar à frente, porque no dia a dia o sonho tem acontecido. E vocês fizeram uma provocação pra mim em relação a isso, Foi né? mais Falando- ou menos isso. Falou, Cláudia, a gente gostaria muito Não de sei que... se foi uma provocação. Acho que foi. Não sei se não foi. Que é sei. exatamente isso, a gente falando, Cláudia, é interessante você trabalhar com empreendedorismo feminino, porque a gente tem essa imagem. Exatamente, aquele dia até a gente Né? falou, pô, mulher forte fazendo isso, pô, cabe, pô, por que não? Eu falei, Legal. não Muito tomo legal. cachaça. Mas então... Não tomava, né? Agora toma, então. Porque É porque, ó, então isso que você falou é uma coisa muito interessante. Quando a gente fala assim,
a pessoa toma cachaça. Uhum. Aí você entra, para pensar, o que remete isso? Uhum. Uma pessoa tomar cachaça. Você pensa no cara no bar, Exato, ficando porque bêbado. foi assim que veio. O pinguço, né? A pinga. Criou-se esse Estereótipo. estereótipo Exato. de quem toma cachaça é o cara que fica bêbado com a cachaça e dá trabalho para os outros. Né? E é isso que a gente briga para que não seja assim. É essa desassociação que a Quando gente faz questão de levar à frente. Exatamente. Então um você belo trazer a drink, imagem de uma empresária, uma Da empreendedora, elegância. tomando uma dose equilibrada de uma cachaça que foi feita com todo cuidado para que ela não tenha acidez que incomode a garganta dela, que ela Você seja coloca com uma harmônica fruta e... com o que ela quiser. Então são essas coisas que a gente tenta trazer. Que a cachaça faça parte da prateleira com outras bebidas Exato. ali, Mas né? da Que a- prateleira A. Sim. Porque ela merece Exatamente. estar na prateleira A, porque é um Sim. produto E eu puro. posso garantir que os drinks que eu tomei com a cachaça não são tem maravilhosos. Os Tem um drinks. drink que eu escolhi, o meu preferido, já falei pra vocês, eu coloco depois pra vocês verem. Legal. E eu acho que é isso. E eu comentei com vocês também que eu acho assim que a cachaça é o novo vinho. Que a gente tem que trabalhar isso. Só que quem trabalha mais, vocês têm uma história bacana. Acho que isso a gente tem que trazer cada vez mais. Colocar isso. Tem muitas mulheres que gostam de cachaça. Exatamente E tem isso. muitas pessoas também que podem extrapolar, não necessariamente com cachaça, com outras bebidas. Sim. Sempre bebam com Com moderação, moderação. Isso é não é? importantíssimo. Inclusive, E é por isso que a gente trabalha nessa linha, tá? Aham. De mostrar que um produto sofisticado deve ser apreciado Sim. de forma moderada, né? De forma Mas- saudável. Exato. E como equilíbrio. negócio, né? E como negócio, que a gente estava Então, falando do exato. sonho. Então a gente tem lá, tem uma história, um storytelling muito bacana de vocês. Por isso que eu aceitei fazer essa mentoria, pra gente trabalhar muito bem Sim. business. E nós agradecemos muito, Sim. viu? Deixando claro aqui, Né? registrado que Temos isso para uma nós é importante lição demais. de casa para fazer, tal. Tem um sim. trabalho árduo aí pela frente, mas eu acho que é mais do que isso. Quando a gente se projeta, quando a gente tem um sonho, a gente consegue se projetar, eu acho que isso vira realidade. Sim. Então a gente está falando aqui de um produto, mas a gente poderia estar falando de qualquer outro. Sim. Que a Sem gente dúvida. precisa ter uma estruturação, ter pessoas que conhecem, ter trabalhar, olhar o mercado. Até comentei com vocês a questão do mercado, que eu sempre Sim, coloco isso para sim. vocês. E ter essa percepção de melhorias. Sabe, muitas vezes algum elogio que a gente está tendo pela frente, eu acho que isso é fantástico, nos dá combustível para o dia seguinte, Sim. para a visita, né? Para a próxima visita, para a próxima porta, para o próximo cliente. Mas é importantíssimo que tudo isso tenha métricas, né? Que Sem isso a gente dúvida, consegue sem acompanhar. Mas eu acho que assim, e aí vocês até, antes da gente começar o programa, vocês estavam aqui, eu queria que vocês contassem um pouquinho, né? Do que aconteceu agora há Do pouco. encontro. Que foi Então, muita como eu falei Vai lá, muito vai lá. agora, essa você fala porque eu Eu já falei falo. bastante. Ó, E depois eu vou contar um segredo, vai. Foi uma coisa incrível, né? Nós chegamos aqui para gravar. contigo, e lá fora encontramos o Paulo. Né? Paulo Veronese. Do Paulo, meu né? xará. É, E nos apresentamos, começamos a que conversar. ele é o... Pô, Aham. Bom, e um bate-papo já muito bate-papo, já foi um podcast lá nossa, fora, muito maravilhoso, agradável, né? Maravilhoso. E aí, pergunta vai, a primeira coisa que a gente descobriu, o Paulo já conhecia Catanduva, A gente outra é coincidência, né? a das cidade que vem onde nos é seguindo, feita né? a cachaça. Né? Achamos muito legal, a terra do nosso pai. E depois, continuando a conversa, ele nos contou que fez um trabalho, perguntando de onde a gente vem, né? De quais os Um mercados a detalhe, gente ele estava aqui, trabalhava. pô, o nome da tua empresa, eu não... Falei, ele falou, pô, já ouvi esse nome, sei, Ele já tava- tive esse contato com a Tabasco, fiquei pensando ali. E aí ele perguntando, a gente veio dos cosméticos, tal, nosso pai trabalhou numa marca. E aí ele falou, pô, essa marca eu fiz o trabalho, Olha, eu né? trabalhei com eles. Da gente, pô, então né? você deve conhecer ele, pô, né? A grande chance, então, de conhecer. E não é que o Sr. Paulo Veronese conhecia nosso pai, E na hora que ele mostrou o braço dele, ele tava todo Toninho arrepiado. Rubiano, Ele tava todo e ele arrepiado. se lembrou
inclusive do dia que ele entrou na sala e conheceu o seu Toninho Rubiano lá na empresa. E aí? Então, porque vocês se emocionam sempre quando falam dos pais, do não, pai, tem dos sido- filhos, tem né? sido- Mas eu acho que isso dá tão combustível, né? O que eu Sim, falei muito, pro próximo. muito combustível. Olha o que eu recebi aqui, que vocês trouxeram. Normalmente o pessoal me traz livro, né? Traz algum produto. Vocês trouxeram mas você uma vai ler melhor, cachaça. relaxada. Depois. Exatamente. Tem que fazer alguns drinks, né? drinkzinho. E eu sei que vocês trouxeram até pra assinar, sim, bom, por favor. bom, legal. Mas assim, a Chamou gente pra tá você. falando de cachaça e quando a gente tá falando de marca, tem uma diversificação. E além da cachaça, a gente nem falou muito, Sim. mas essa marca, vocês também O café têm em o cápsula. café, né? O café em Café em cápsula, que esse aqui já cápsulas. acabou, que nós Já- falamos todos aqui. Ainda bem que ela tinha um pouco ainda, sobrou a A caixinha. Paula- A Paula A falou que todo mundo caixinha. tomou e adorou. Mas assim, o café é maravilhoso. Maravilhoso. Então, quer dizer, Tinha 86 além- pontos esse exato. café. E é justamente isso que eu queria falar com vocês, gente. Quando a gente está falando de produtos, de marca, a gente tem que pensar o seguinte: como é que a gente pode escalar, diversificar, dar um passo e tal. E aí entra aquele outro assunto que é parcerias estratégicas. Como é que a gente Ótimo. olha? Como é que a gente dá uma espiadinha em quem a gente acha que não faz parte do nosso escopo para a gente crescer? Porque eu, como mentora, eu acredito muito nessa marca. Eu acredito muito na Terra Tombada e eu acredito muito também no sonho de vocês. Porque vocês têm um propósito, Sim. né? E o pai deixou um legado, Deixou. deixou isso para vocês. Deixa. E todos os dias que eu falo com vocês, eu percebo o quanto que vocês estão evoluindo nisso, o quanto que isso já está saindo mais do lado emoção e está vindo para o lado empresarial. Sim. Essa Porque conversa quem no era o passado a gente empreendedor, chorava. exato, quem era o empreendedor era o pai. Sim, sem Vocês dúvida. não estão, talvez vocês não estejam tão percebendo, mas eu percebo uma evolução gigantesca em Bom, vocês e te eu acredito agradece. que para o próximo ano vai ser mais ainda. Então que todo esse caminho para Agora vocês com a fiquei Terra pouco Tombada. mareado, mas ok. Não, mas é é verdade. Sabe o que acontece? É o seguinte, vocês têm produtos que são bem recebidos no mercado. Então, muitas pessoas, eu trabalho muito com startups, a gente estava falando aqui do Doutorinho. Torinho, dos meus unicórnios. A gente sabe o quanto que é difícil trabalhar o mercado. Sem dúvida. Sim. E assim, eu tenho percebido também que vocês têm 100% de adesão. Não vou falar 100, né? Tá bom, 95% A gente não de acredita adesão. no 100%, Mas- mas... Tá bom. 95% 95% de adesão. Né? Crescer no primeiro ano, gente, quando a gente tem uma base pequena, uma base quase zero, é fácil. Então, Verdade. esse ano, para vocês, esse pro sido- próximo, e eu coloquei metas agressivas, aí a gente Sim, tem sim. um crescimento recorrente, vai mostrar exatamente consolidar o que vocês estão fazendo. Mas eu acho que principalmente a gente sempre fala, e antes de vocês eu gravei com o professor Marcelo Pimenta, que é um querido amigo, e a gente estava falando justamente disso, de quando a gente tem paixão pelo negócio, quando a gente trabalha alguns conceitos, o resultado vem. Porque Sim. não é o sucesso para a gente ter dinheiro, né? Não é o dinheiro, né? A gente precisa trabalhar a felicidade, a gente precisa construir isso, que o sucesso vem. E o Por isso que eu falei sucesso que eu tô pode ser vivendo o dinheiro. sonho. Por isso que na hora que eu falei, o paralelo do trabalho a gente sabe que é duro e árduo, e tem as lições de casa, e tem Olha, as então coisas já pra entregar. assina aí, porque senão Então, vocês... a gente tem feito isso. Tá. Cadê a caneta? E tem também a música aqui do Spotify. Posso aproveitar isso aí? Isso Daí a foi gente muito faz legal. agora? Aonde que a gente pode olhar pra mostrar? Ó, mostra aqui. Isso daí foi um cuidado muito legal e a Aham. gente não vê muito isso. Então, aqui, se você colocar no QR Code o Spotify, sai A música. uma trilha sonora para você tomar cachaça, tomar seu drink. É uma trilha sonora, trilha não sonora, é só a vai- música Terra Não, Tombada. não, Começa com a música Terra Tombada, né? Mas depois é uma segue trilha, uma tem trilha. 10, 12 músicas, mas assim... Isso foi um presente que nós Ganhamos, esse, exatamente. Esse Ai, que código legal. da empresa que fez o rótulo. O rótulo, né? O rótulo na parte Da comunicação da comunicação visual visual, ali, é inicial, outro né? parceiro. E tanto no café Fez quanto a na cachaça. arte, né? quero Exatamente. dizer. Mas agora eu quero que vocês falem o seguinte: se as pessoas tiverem vontade de comprar uma cachaça, conhecer Terra Tombada, onde que as pessoas encontram Terra Tombada hoje? Você pode acessar a gente pelo Instagram, Qual a é o princípio, Instagram? @Terra Tombada Brasil. Você pode ir Aham. por ali. Hoje é um canal que a gente tem acessado menos, porque hoje a gente tem mantido toda a energia para as casas que têm transformado a nossa cachaça, inclusive no próprio quintal. Posso comprar de vocês? Não, você pode falar com a casa. Tá. Então, tem a gente tá interesse tentando em fortalecer essa parceria com a as parceria casas. do B2B, né? Exato. Pra gente ter força e valorizar B2B o nosso precisa.
nosso cliente. Tá. Né? A princípio é... Essa aqui eu vou dar de presente pra quem tá assistindo. Sim, a gente vai autografar. Pode mandar essa... Autografada pra Exato, você exato. aí. Eu quero dar de brinde pro Joia. pessoal. Mas principalmente se assistiram e se me falar qual drink que você mais gosta com essa cachaça. Qual a tua ideia de drink? Legal, Legal, isso. bacana. Pode mandar o drink. É, E vocês passam os quem, restaurantes. quem mandar... Os bares. E quem foi o sorteado, a gente pode até pedir para mandar o drink que ele fez com a Exato. cachaça e a gente Pode ser reposta também. ele. Reposta, Então, a quer gente dizer, reposta. A gente posta e Leva. reposta. Faz um drink, então ele vai inventar um drink. É Exato, isso? manda. Ele ou ela Do jeito que inventa o quiser. drink. E quem ganhar, manda para nós. Você vai a mandar gente para os seus reposta. barmans aí para eles. Sim, sim. Maravilha. Manda. Olha só, lançamento Deixa o endereço que de a um gente, grande a desafio. gente manda por... Catanduva. Meninos, eu quero falar o seguinte para vocês. A vida de empreendedor não é fácil. Não. Vocês Não. tinham o pai de vocês assim, né, na frente, Sim, sim. protegendo vocês e abrindo o caminho. Hoje não tem, são vocês, né? Isso, ele já fez o trabalho dele antes, Sim. que foi com muita educação, né, e apresentar para vocês todos esses desafios e preparar vocês. Então, que vocês tenham muito sucesso Obrigado, querida. com a Terra Tombada, mas que vocês continuem tendo muito sucesso na vida pessoal de vocês, com as famílias, que isso que é o mais importante Amém. nessa vida. Paulinho vai ser Exato. pai? É, Você já é expectativa. papai? Já sou pai Já de é, dois meninos dois maravilhosos caras maravilhosos. que sim. já empreendem. É isso, gente. Legal. Então, e pra deixar vocês... Calma lá, antes de encerrar, a senhora vai assinar a garrafa. Ah, eu vou assinar você também. vai assinar Poxa que a gente, vida, pro nosso pessoa que- estante de essa Aí eu trouxe aqui. celebridades. Uma caneta francesa, Lebi, não é? Né? Levi. Isso aí é uma Lepilô. Ó, vou colocar até Uma um Lebi. Ó, que, coraçãozinho aqui, ó. que chique. Ó, Ó, ó. Isso, essa Maravilhoso. vai pra nossa estante. E vou colocar o que também, ó? Money. Ah, Uma boa investidora. Chique. sempre, né? Gente, que bacana. Vocês também assinem. Vamos assinar. E sucesso pra vocês. Que Pra nós. tenham muitos, Bom, muitos frutos de tudo isso. você é uma máquina, né? Então, né? Uma máquina de sucessos, nossa, né? Nossa, É uma honra, viu? Obrigado. nossa mentora, né? Nossa madrinha. É isso. A Cláudia Rosa. Tá de rosa, né? É, Cláudia Rosa. Legal, obrigado Obrigada, pela meninos. oportunidade, Um beijo a viu? todos. Tchau, tchau.